Como anda seu relacionamento com seu pai? Como anda o seu relacionamento com seus filhos? A nossa convidada de hoje é Sandra Benevento. Ela é psicóloga especialista nessa área. Não perca, daqui a pouco, no Ponto de Equilíbrio. As principais preocupações dos pais é a de não ser demasiadamente exigente para não traumatizar a criança. Dizer não aos filhos é difícil, mas dizer sim o tempo todo pode transformar uma criança mimada em um adulto sem autonomia e eternamente dependente dos pais, segundo especialistas. Como você educa e disciplina os seus filhos? Educação é limites, né? Amizades são limites também, não pode ceder tudo que os filhos querem. A educação também, tudo é limitado. Dizendo não quando ele extrapola os limites dele. Tento mostrar para ele os limites que eles têm que seguir e procurar dar o exemplo em primeiro lugar, eu acho que é o mais importante. Ele é muito bebê, mas eu tento falar não e mostrar o exemplo, acho que é a forma de educar. Normal como antigamente. E você coloca o seu filho de castigo? Sim, a gente restringe videogame, a gente corta a televisão, corta alguns privilégios que ele tem quando ele não cumpre as tarefinhas dele. Não, nunca coloquei. Sempre conversando, orientando, eu e a minha esposa, junto e sempre orientando. Colocava e coloco ainda. Nunca coloquei, mas já a bronca é um negócio interessante que você tem que dar e tem que mostrar para ele que ele está errado. Ele é bebê ainda, né? Sobre o castigo ainda não sei se vai ser essa metodologia que eu vou usar, ainda estou pensando. Você dá tudo o que o seu filho pede? Não. Não. Mesmo que eu tenha condições, eu prefiro não limitar ao que ele pede e ao que ele merece. Não, dou aquilo que está dentro das condições que tem que dar. Você não consegue dar tudo que a criança quer. Não, pretendo não. Vou educá-lo assim, porque o mundo não é assim, a realidade não é essa. Dentro do limite que a gente pode também, né? Você estabelece limites para os seus filhos? Sim, eu acho que eu tenho um filho de 20 anos que para sair de casa ele ainda pede para minha esposa e para mim para sair. Sim. Tudo tem que ser limitado na vida da gente, né? Tudo tem que ser limitado. Sempre, todos os dias, seja para comer, seja para brincar, para se divertir, sempre a gente tem que pôr limites. Sim, com certeza, tem que ter limite, não dá para criar solto não. A importância de impor limites aos filhos é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Sandra Benevento é doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP. É ex-docente de graduação e pós-graduação da Universidade de Santo Amaro e autora de vários livros relacionados à gestão hospitalar, idosos e orientação profissional. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo o nosso canal no YouTube, está na sua tela agora, YouTube/Programa PDE. Por que eu estou insistindo em informar isso a você? Porque às vezes as pessoas ligam aqui, olha, eu queria assistir a tal programa, eu não assisti a tal entrevista, eu perdi aquele tema, como é que eu faço? Você acessando esse canal no YouTube, você vai encontrar todos os nossos programas já exibidos. Ali você vai encontrar por tema, por convidado, você clica e assiste normalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Sandra Benevento, ela é psicóloga. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber a senhora aqui. Obrigada pelo convite. E o nosso tema de hoje é sempre um tema polêmico, né? Uhum. É um tema que se encontra aí, parece que as gerações vão passando, mas as coisas continuam emperradas em algum ponto. Relacionamento sempre de pais, filhos, como lidar, até onde o pai deve interferir, a mãe deve interferir, até onde o filho tem que também se organizar, ajudar as coisas a acontecerem. Contudo, com esses adventos das mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, um monte de coisa que vai aparecendo aí, parece que os jovens eles criam uma falsa independência. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo, né? Então, acho que é importante estar alertando, né, e começar a comentar a respeito de como é que é feita essa educação, né? Eu acho que hoje em dia o que a gente percebe é que muitas vezes a família esquece que ela é a maior responsável pela educação dos filhos. E nesse
dessa forma, né, o jovem, a criança acaba realmente, hoje em dia, acaba dominando totalmente a família com relação a qualquer situação que a gente percebe. Então, a gente atende crianças no consultório e a maior queixa por parte das escolas, né, no sentido de que a criança não respeita os professores, isso mesmo em escola particular, que dirá na escola pública, porque nós percebemos isso até em mídias. Notícias até em programas policiais, exatamente. Né? Chega a agressão, chegou a caso aí de quase matar o professor. Então, essa questão não tem na questão da parte econômica, e sim na forma de como está sendo conduzida a educação dos filhos. Porque existe esse preconceito, né? Parece que o pessoal olha, não, é porque aquela escola é de crianças com menos recursos, de periferia, de afastada. Negativo, acontece em escolas caras, a mesma exatamente. coisa. Aliás, em escolas caras até é mais complicado, porque muitas vezes os pais não estão presentes, são pais que são muito ausentes, geralmente trabalham o dia inteiro, volta só à noite em casa, então não tem esse entrosamento com essa criança, com esse filho. E é óbvio, né? Quando você não tem essa muita ligação com esse filho, é muito mais fácil você deixar que o outro tome atitude, que o outro coordene isso, que coordene essa educação. Então, muitos pais nessa classe social acabam achando que a escola tem que fazer o papel por ele. Exatamente. E na questão Desculpe, muitos professores reclamam disso. Com certeza. Muitos professores que falam, olha, eu estou aqui para ensinar, mas educação é com a família, com os pais. Eu acho que nós estamos no século XXI e esse século, ele veio, ele atordoou muito, porque no passado havia uma rigidez da nossa educação, né? Então, na minha época, na época da minha mãe, era muito mais fácil porque a criança não tinha a vez, né? Então, eu lembro que quando nós almoçávamos em finais de semana na casa da minha avó, então os adultos comiam na mesa e as crianças eram separadas. Para não atrapalhar. Né? E, aliás, eu lembro até que a coxinha do frango era para o avô, né? Então, havia muito isso. Por outro lado, acho que com o desenvolvimento, acho que de acordo com as experiências desses pais, o que aconteceu é que eles viram que daquela forma não poderia continuar. Então, houve uma mudança muito drástica. Então, o que antes era todo voltado para o adulto, hoje ela é totalmente a educação voltada para o que a criança quer. Mas a criança não tem maturidade para saber o que ela quer. São os pais que têm que dar as orientações, que têm que administrar o que é importante, qual é o momento certo de poder permitir que determinadas coisas possam acontecer. Que hoje parece que não pode falar não para a criança. Não, aliás, existe proibido, né? São brigas homéricas. E isso, como eu estava até comentando anteontem, com relação às crianças que depois viram adolescentes e que esses são jovens que estão entrando na universidade, acabam dando problemas, inclusive na universidade. Então, tem muitas universidades, inclusive dei aula em uma, que os pais iam até a universidade para saber por que o filho tirou nota baixa ou por que o filho vai repetir de ano na universidade. Nós nunca passei por isso. Nunca meu pai precisou ir à universidade para tomar atitude no meu lugar. Eu tinha que me virar. E hoje eles não deixam. Se espera que o adolescente lá já tenha uma certa maturidade para pelo menos cuidar disso. Exatamente. Né? Mas não, acabam os pais tomando conta desses filhos e entrando mesmo numa situação, a gente fica numa situação constrangedora, porque a gente sabe que o filho às vezes teria que ser repetir de ano, e aí isso fica um caos dentro da própria universidade. E isso acontece em várias universidades, não é só em uma, porque no consultório atendo crianças e atendo jovens e adolescentes. Então, a gente percebe que a influência da família é muito forte, mas se ela for uma influência que permite que o jovem frustre, que ele possa lidar com situações difíceis, que o tédio não é uma coisa chata, que é importante você viver o tédio. Então, o que a gente percebe é que essa geração, que até existe um livro que chama Geração de Privilégios, você
acaba fazendo com que esse privilégio ele se torne de uma forma que ele, em nenhum momento ele dá segurança para essa criança, inicialmente, e depois para esse adulto. Então, são adultos, entre aspas, adultos com uma máscara, que eles podem, fazem, acontecem as coisas, mas, na verdade, eles têm um medo muito grande porque eles não foram treinados para resolver problemas. E não foram treinados porque eles não deixaram. Pais evitam, geralmente, essa questão da entronização, evitam fazer com que a criança seja o reizinho da casa, faz com que o que a criança fizer, o que a criança manda, e ele também, na qualidade de pai, ele também vai colocar para a criança aquilo que ele acha que é o melhor para essa criança. E se ele puder fazer qualquer coisa para evitar com que essa criança enfrente conflitos, frustrações, ele vai fazer. E aí que ele não está preparando... É uma super proteção. Exatamente, eles não estão preparando os filhos para a vida, porque praticamente, se a gente for olhar, a gente fala, né, dando aula na universidade, a gente fala praticamente 24 horas do dia é frustração, a gente tem que lidar com isso. Em cima de luta, luta, em cima de luta, exatamente. Só que você hoje você consegue ver, então, e com a entrada da mídia, da internet, da tecnologia, o que acontece é que muitos acabam fugindo para a tecnologia, então através de jogos, né, virtuais, e acabam ficando, então até existe o uso discriminado de jogos de pessoas com compulsividade em jogos, de adolescentes, por conta mesmo de não conseguir lidar na vida real, então é mais fácil lidar numa vida virtual. Doutora. Com certeza. Óbvio que existe o prazer do jogo. Né? O que nós, talvez, no passado, a gente gostava de brincar de outras coisas que era jogava vôlei na rua, né? Que hoje é impossível, jogar né? Bola na rua, jogar bola na rua, andar de bicicleta. Hoje, você pode até ter o condomínio, que tem todas as alternativas para... Mas eles preferem ficar dentro de casa e jogando esses jogos virtuais, que são jogos... até internacionais, né? E a gente nota hoje em dia, às vezes, num almoço de família, numa festa, você vê crianças que, da mesma idade, que em tese, né, na minha geração, já estaria bolando alguma coisa lá. Vamos jogar bola, vamos nadar, vamos escalar a montanha, sei lá, alguma coisa assim. E você vê essas crianças, cada uma sentada numa cadeira no seu canto, olhando lá para o seu telefone, para o seu iPad, cada uma no seu mundo. E mal sabe o nome uma da outra, eles não brincam, não interagem mais entre si. Não existe. E isso que você comentou é muito importante, porque é desde pequenininho, né? Eu sou descendente de italiano, então desde pequenininho é que se torce o pepino, meu pai falava, Exato. Né? Mas justamente por essa educação, ela tem que ser construída, e até a alimentação das crianças. Então você percebe que até as empresas, em geral, elas vão se acomodando ou vão se adaptando ao que a família deseja, ao que as famílias querem. Então você vê muito, nenhuma criança hoje, é muito difícil você ver, eu gosto de comer alguma verdura, alguma salada, porque isso faz parte do cardápio da família. Então, prefere muito mais fácil para um pai, para não ter trabalho de dar um almoço para a criança ou uma mãe, que dá trabalho, você ensinar novos tipos de alimento, de ele poder começar a se adaptar, acaba levando em fast food, e isso se torna a alimentação da criança. Aí é onde vai parar. Nós vamos parar que hoje nós estamos enfrentando o problema de crianças obesas, né? Lá nos Estados Unidos já é seríssimo. É seríssimo. Inclusive lá eles já estão tratando a nível de epidemia, e eles acham que os custos que o governo vai arcar com essa geração obesa, acima do peso e sedentária, Sim. vai ser superior ao de qualquer guerra que os Estados Unidos enfrentaram até hoje. Então, tudo isso por conta do quê? Então, a gente pode ver o seguinte, né? Nós temos pais oriundos de várias situações, pais oriundos de uma situação muito difícil, que na infância deles eles tiveram dificuldades, então eles não querem que os filhos passem por isso. Então acaba dando, eu lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa e ela fez de tudo para comprar o iPhone para
para a sobrinha dela, porque a sobrinha dela, que tinha simplesmente uns 12 anos, não podia ficar sem o iPhone. O iPhone é um aparelho caríssimo e assim, como não pode ficar sem o iPhone? Né? Então, assim, existe... Então, a mídia, ela começa a deturpar no sentido de que o que é melhor, né? Ter a coisa, porque assim eu vou sobressair do meu amiguinho e ou não ter. Então, essa é a grande questão que nós estamos enfrentando nesse século XXI. É um equívoco, né, doutora? Eu sei porque um casal, um amigo, eles tinham uma condição financeira muito boa, muito privilegiada, então os filhos tinham de tudo e nem davam valor, porque quebrava, já tinha outro, e compravam as coisas mais caras, etc. E depois ele passou uma situação financeira inversa, muito difícil, que realmente teve que se privar de quase tudo. E um dia ele estava conversando comigo, ele falou, você sabe que eu comecei a ter mais contato com os meus filhos e os meus filhos mais amizade e conversa comigo quando realmente eu não tinha dinheiro para comprar aquelas coisas materiais que eu comprava. Então eu sentava, conversava com eles, a gente pegava um joguinho, fazia, etc. Eu comecei a interagir muito mais com meus filhos e os meus filhos comigo quando eu não tinha acesso mais a essas coisas materiais. Então, essa situação que, de uma certa forma, é meio catastrófica, por um lado, ela trouxe uma outra vivência de família, essa interação que antes não há. Quando há um material dentro de uma família, a interação ela fica de lado mesmo, porque o material é engano, achar que o material vai suprindo, é engano. É um engano absurdo, mas é o que a gente vê hoje. E esses pais que foram mimados, porque esses pais que não tiveram nada, eles querem dar para os filhos porque para eles não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Agora, história. Existe hoje uma outra geração que já são pais que foram mimados também, já é uma geração que já teve tudo pronto. E eles também querem, então são os mimados lidando com outros mimados. Então, o mimado pai e o mimado filho, né? Porque aí ele não quer mesmo, porque ele também não tem a experiência, a vivência de ter passado por situações difíceis, né? E aí ele também não quer que o filho passe, mesmo porque ele não tem a experiência. Então, fica uma dificuldade muito grande com relação a como a gente pode educar essas crianças. O que a gente faz no consultório, quando nós atendemos criança pequena, a gente faz uma orientação familiar sempre. Então, a gente chama os pais, atende a criança, depois de 15 dias, dependendo da necessidade, vai aumentando, ou uma vez por mês atende a família. Porque não adianta você trabalhar no consultório através de psicoterapia de criança, a criança e os pais não forem trabalhados, porque os pais vão atuar da mesma forma, eles precisam mudar a forma de lidar com criança. E geralmente essas crianças chegam ao nosso consultório por queixas da escola. É a escola que ela é a primeira... É lá que apresenta, né? Porque os pais, a mãe e o pai, acham que o filho não tem absolutamente nada, que ele é assim, que ele é dessa forma e acabou. E depois, quando é mais adulto, quando é jovem, adolescente e mais jovem, a gente atende a família inteira. Então, a gente faz terapia familiar justamente porque o jovem sozinho não vem. O adolescente jovem não vem, mas a família se compromete e quando há um comprometimento por parte de todos na família, há uma boa mudança de atitude com relação aos filhos. E os pais, eles assumem essa responsabilidade? Então, precisa ser mais psicólogo ainda, né? Para poder você lidar com o tato e poder mostrar para ele que é a forma como ele lidou até então e que não é possível, é viável a mudança, né? Então, assim, porque o que acontece? O resultado dessa educação é o que está sendo colhido agora. Então, se a colheita desse resultado é uma não adaptação dessa criança na sociedade como um todo, na escola, né, no condomínio lá do prédio que mora, em festas que vão. Então, tudo isso tem que haver uma interferência, até diria, de um profissional especializado para poder realmente mostrar para esses pais o que está acontecendo. Porque ele pensa o seguinte, mas eu dei tudo para o meu filho, o que mais ele queria? Tudo que eu não tive, eu dei a ele, mas aí é aquela história, será que deu o que era essencial? Ele deu tudo, ele deu em termos de material, mas ele não deu a afetividade que é a maior queixa dos filhos.
Essa é a maior queixa, porque quando você vai ver profundamente o que está acontecendo com aquele filho, é justamente a falta de carinho, é a falta de aproximação desse pai chegar e conversar de uma forma legal com esse filho, mas um legal como pai, porque o que eu também vejo no consultório é aquele que quer ser amiguinho do filho. Existe então, uma grande diferença. Aí não é a mãe que quer ser amiguinha da filha, né? Então aí não existe diferenciações de papéis, e essa diferenciação numa educação é importantíssima. Tem muita mãe que vai com a filha embalada e a queixa dessas filhas é como é que a filha, o comportamento da mãe que deixa ela envergonhada. Então tem o outro lado da moeda. É saber os limites, exatamente. Né? Conhecer os limites. É muito bom você ter amizade, ter um diálogo com o seu filho, mas é muito bom que o seu filho saiba que quem manda naquela casa é o pai ou a mãe, aqueles que estão sendo provedores, até esse filho ter a autonomia dele e poder seguir a vida dele. Porque perde o referencial, né, doutora? Exatamente. É aquela história que como você senta com os amigos para conversar, não existe uma hierarquia. Exato, então, exatamente. Quando o pai e a mãe assumem só o lado da amizade, o referencial, a hierarquia some. A gente tem casos assim, vários casos, né? Mas uma certa vez um pai nos procurou porque o filho usava maconha e aí ele achava um absurdo, não sei o quê, então precisamos ver, porque hoje também tem o pessoal que está falando a favor dela, que na nossa concepção é totalmente inviável, né? Embora tenha o pessoal a favor. Mas quando a gente vai fazer a história, a gente viu, de acordo com a história, que esse pai foi uma vez para a Califórnia com esse filho e fumou maconha com ele junto. Então, como é que ele vai dar o respeito? Como é que ele vai exigir? O pai que se alcooliza na frente do filho. Exatamente. Ele vai exigir qual respeito? E aí é outro problema com o alcoolismo também que a gente tem enfrentado. Então, assim, lembrando que desde pequeno você vai criando e, de repente, você encontra lá um jovem adolescente que bebe e sai dirigindo e aí mata qualquer pessoa, né? Então, o que a gente vê, o maior número de mortes hoje no trânsito é por conta do alcoolismo. E o que acontece? Geralmente, esses pais que são extremamente super protetores, eles acabam fazendo de qualquer jeito para que esse filho não corra a sanção que deveria correr. Né? Deveria enfrentar. Tem que saber, eles né? sempre tentam safar esse filho dessa responsabilidade. Isso. Realmente é gozado, porque eu conheci também uma pessoa que tinha um filho que tinha, infelizmente, um problema com crack. E ele tentou de várias formas atenuar, não conseguiu. E um dia ele chegou em casa e ele já tinha bebido e continuou bebendo. E ele sentiu o cheiro da substância. Aí ele subiu, acabou com o filho, brigou, saíram praticamente ali, às vezes, de fato. E ele me contou isso daí, eu falei, mas isso daí não surtiu efeito nenhum, porque você estava recriminando seu filho. Eu não sou psicológico, Sim. mas como pai, como é que você estava recriminando seu filho, que estava usando uma substância tóxica, perigosa, que mata realmente, que é o crack, mas você estava totalmente embriagado com uma outra substância que também pode te matar. Exato. Quer dizer, qual foi a autoridade ali? Então, esses pais, eles têm que perceber que o exemplo é muito maior do que a fala. Né? Você tem que dar o exemplo. Porque o filho, a criança, ele está te observando. Né? Mas é muito mais forte. Né? Então, assim, você quer ensinar seu filho a ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa que seja responsável, que respeite o próximo, você tem que ser assim na frente da criança. Não adianta você falar e não ser, porque ele percebe. A criança não é boba, nenhuma criança é. Então, percebe se há desonestidade na família, lógico que vai perceber. Né? Então, meu pai fala isso, mas ele faz aquilo, então é muito percebido. Isso. Vê o pai mentir, a mãe mentir. Exatamente. Depois a mãe vai recriminar, você mentiu. Poxa, mas ele é o exemplo que ele tem dentro de casa. Exatamente. Então, essa educação, eu acho assim, o que falta é vontade de educar. Eu acho que falta vontade, porque dá trabalho. Dá trabalho. Não tenha dúvida. Dá trabalho. E os pais hoje preferem dar um iPad para a criança. Terceirizar a educação, né? Fica aqui o iPad, porque assim, você volta cansado. A gente tem que entender o outro lado. Hoje em dia, pelo trabalho, pela exigência das empresas, enfim, chega em casa esgotado. Só que ele teria que abrir um espaço
para mesmo que fosse menos, né, fosse menor, uma qualidade de um espaço bom. Então, assim, bom, eu tiro toda sexta-feira, às 3 da tarde, 4 da tarde, eu saio mais cedo da empresa para eu poder ter uma vida, alguma coisa com a minha família. Então, a família é muito importante. Eu acho a coisa mais importante que a gente tem, né? Porque a família é o nosso, como a gente estuda até em teorias, né? A família é o grupo primordial, é o primeiro grupo que a gente forma, né? E é um grupo que tem a consanguinidade, então, e é muito forte. Mesmo que você case pela segunda vez ou terceira, essa primeira família que formou esses filhos é uma família tem um elo muito forte. E não é para jogar fora. Assim, acho que há um pouco de criancice, de imaturidade por conta dos pais. Por isso que eu acho que é importante rever por que né, casou, por que teve filho, a rever mesmo que talvez até chegue numa conclusão que foi numa época errada, num momento errado, é importante resgatar isso de uma outra forma, para que ele possa, dali para frente, ele ser responsável por isso. Né? Porque o que a gente percebe é que às vezes foi uma coisa errada que eu fiz na minha família e larga a mão e deixa, a mulher acaba assumindo, né? Muitas vezes a mulher acaba assumindo, ou então o pai assume. Hoje a gente vê muito isso, às vezes pais que assumem muito mais do que a própria mãe, mas esse descompasso entre os dois, porque mesmo separados, o que tem que haver é uma comunicação igual, singular com relação ao filho, porque o filho é dos dois. Se está um numa casa, outro na outra, chegar à conclusão do que tem que ser feito num bom entrosamento entre pai e mãe, mesmo separados. E o filho nota também, né? Com certeza, a fragilidade. De uma relação frágil, ele vai tentar estabelecer. E aí ele vai dominando, vai dominando, com certeza, porque aí ele fala, o meu pai dá. Né? Então meu pai me leva, meu pai faz isso, a minha mãe não faz, a mãe às vezes é da bronca, ou então vice-versa. Porque hoje a gente tem visto muitos pais também que assumem seus filhos, às vezes a mãe não, e o inverso também está acontecendo. Antigamente era só a mãe, hoje em dia tem muitos pais que realmente arregaçam a manga e vão ser pais mesmo, de fato. Então, essa diversidade que a gente vê, né, com relação à criação, que ela poderia ser um pouco mais orientada, e mesmo quando você percebe que a coisa está num descompasso, perceber, não é nenhum problema perceber e falar, bom, eu tenho alguma coisa de errado aqui, eu preciso ver o que eu tenho que fazer. Então, às vezes é interessante procurar um profissional para que ele, uma pessoa neutra, que possa, e que tenha estudado, que possa ajudar. Eu não vejo problema nenhum, a gente erra mesmo. Né? Eu também tenho filhas, já errei algumas vezes, não é problema nenhum errar. O problema é você não tentar entender e consertar esse erro, e tentar fazer de uma forma diferente. Porque senão o resultado é um resultado extremamente difícil. Então são crianças ou jovens, né? Então começando da criança, para ser um jovem que não tem responsabilidade, que ele acha que alguém vai resolver o problema para ele, que ele não vai, se ele fizer determinada coisa, se ele beber e sair dirigindo, não vai ter problema, porque o pai dele vai resolver a situação. Alguém vai segurar a bronca, como falam na gíria, exatamente, né? Alguém vai segurar a bronca, não você. Exatamente. Isso é ruim porque, além de não amadurecer, cria um sentimento de impunidade. Né? Exatamente. E uma outra coisa que ocorre também, que a gente também vê depois, mais tarde, eu estou falando mais tarde da idade, quando você vê por volta dos 30 até com 40 anos, você percebe que esse adulto que teve de tudo, e eu já tive, assim, casos, relatos de pessoas que fizeram psicoterapia lá no consultório e falam, assim, meu pai me dava de tudo, eu tinha de tudo, mas hoje eu não encontro satisfação em nada. Porque realmente, o que dá satisfação? É aquela vontade de conquista. A luta da conquista. Está tudo pronto. Então, existe, por isso que o século XXI é o século da depressão, da ansiedade, né? Muito forte, porque é o século justamente porque, diante de todo esse desenrolar da educação, acabou
acabou ficando nessa situação. Então, existe um vazio muito grande em alguns adultos, que você percebe, para tentar se entender, vazio em relação até descontentamento com a profissão, descontentamento com o casamento, descontentamento com tudo. Então, se a pessoa entra numa depressão, numa ansiedade, ela tem que ver o que está acontecendo. Tá mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e colocar à disposição algum recado, se a senhora queira passar ao nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor. Não, eu agradeço, né, a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre essa situação que a gente vivencia, e eu acho que é importante da gente poder perceber que quando a gente tem alguma coisa que está falhando, os resultados não são aqueles que a gente gostaria de ter com relação aos nossos filhos, que procure ajuda, ou que procure uma pessoa que possa esclarecer e poder não achar que é um bicho de 7 cabeças, mas que tem jeito, tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer receber a senhora também, aqui. Tá bom, obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.